Olá, meus queridos irmãos, estamos ao vivo. Hoje eu entrei um pouquinho antes para dar tempo dos demais participantes irem entrando com mais calma. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Hoje a gente vai fazer o estudo. O pessoal está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o estudo de um dos capítulos do livro Boa Nova, psicografado pelo espírito, na verdade pelo médium Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, um capítulo que é o capítulo 21, quando ele fala para todos nós sobre a lição da vigilância. E todos nós deveremos estar atentos aos ensinamentos que sairão deste capítulo, porque são ensinamentos puros, são ensinamentos próprios para cada um de nós. Deixe eu aproveitar e ir também agradecendo à Associação Espírita O Caminho da Luz pela oportunidade que nos dá de realizarmos um trabalho e, acima de tudo, de entrarmos em sintonia com as vibrações mais superiores do nosso Mestre Maior, Jesus, para que nós possamos cada vez mais nos sentirmos próximos a Deus. Quantos de nós, não é, meus irmãos, nós estamos muitas e muitas vezes numa vida atribulada, uma vida corrida, uma vida cheia de distratores e vamos esquecendo de realizar a nossa conexão com o Pai Maior. Conexão essa que nos garante o bem-estar na vida que nós estamos, que nos garante a força de continuar, que nos garante a plenitude, que nos instrui, que nos inspira. Então, momentos como esses são momentos maravilhosos, momentos oportunos para que nós possamos progredir, crescer, nos desenvolver. Minhas tias já estão todas aí, obrigado pela presença, eu fico muito feliz de ver todas vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo, como eu falei, do capítulo 21 do livro Boa Nova, a lição da vigilância. E eu gostaria de pedir permissão a todos para ir lendo junto a vocês os trechos que Humberto de Campos coloca. São lições tão valiosas, são momentos tão reflexivos e oportunos que eu não poderia deixar de fazer a leitura. Mas assim como eu estarei lendo, todos vocês poderão participar. Não existe nenhuma quebra de raciocínio. Então, o que eu trago aqui hoje é a percepção minha diante do estudo, diante da leitura, diante daquilo que foi colocado, diante das lições que o Mestre Jesus quis nos dar. Mas vocês fiquem também muito à vontade em contribuir. Porque se tem uma coisa que eu acho muito interessante, é quando as pessoas dizem assim, qual que foi a grande lição de Jesus aqui na Terra, né? Qual foi o objetivo de Jesus aqui na Terra? E nós tentamos, de maneira ainda tão infantil, encontrar um único propósito. Na verdade, nós conseguimos resumir esses propósitos, trazendo aqui uma mudança de comportamento ético para todos nós, né? Ensinar o amor, o respeito, a tolerância, nos mostrar como alcançar o reino de Deus através das nossas atitudes. Jesus nos ensinou, mas o que eu acho mais lindo de tudo é que toda a história de Jesus, ela é multissignificativa. A cada momento nós temos uma lição. A cada momento nós temos um aprendizado. A cada momento nós temos uma colocação que, ora, nos é entendido de uma forma, em segundos depois, diante de novas experiências vividas, nós temos uma nova perspectiva. E eu acho isso lindo. Então todos estão muito à vontade e abertos para trazer isso hoje na nossa palestra, para que a gente possa construir juntos, tá? Então eu vou começar aqui a leitura e vou fazer algumas colocações acerca, quando ele vai falar, o intuito desse capítulo é falar sobre a invigilância nossa, do ser humano. Mas é óbvio que ao passar do texto nós vamos aprendendo coisas
absurdamente incríveis, né? Então começa dizendo: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus aos 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Primeira coisa que nós temos que dizer aqui: Jesus, obviamente, já sabia daquilo que estava por acontecer. Jesus já havia tomado consciência, óbvio, de todas as dificuldades que ele iria passar, de toda a sua missão aqui na terra. Logo, uma vez que estava chegando o momento da partida de Jesus, do retorno de Jesus à pátria espiritual, e é isso que ele fala aqui, aproximando-se o termo, aproximando-se o fim da passagem de Jesus, ele quis certificar-se junto ao seu apostolado, aos 12 apóstolos que estavam cada vez mais próximos a ele, se as lições dadas por Jesus, muitas e muitas vezes de maneira particular, a todos os apóstolos, havia sido compreendida. Essa era a missão. Jesus aqui estava querendo se certificar se todos os apóstolos haviam entendido, haviam compreendido, haviam construído dentro de si o ensinamento necessário para o pós, para depois da partida de Jesus. Então havia uma preocupação, como um grande professor que se questiona e que se preocupa com os seus alunos. Havia uma preocupação com esses ensinamentos passados, Então aqui havia também um sentimento de reforçar junto aos apóstolos se eles realmente haviam compreendido a missão. Porque aqui, e em um momento específico nós vamos entender isso, aqui havia também a preocupação de que os apóstolos, eles não pensassem como nós, por exemplo, pensaríamos hoje em dia, não é? Nós estamos vendo Jesus, que é o exemplo de amor, de bondade, de justiça, e em um determinado momento Jesus começa a ser crucificado, começa a sofrer todas as injúrias. O que nós inicialmente pensaríamos? Nossa, que Deus é esse? Será mesmo que Jesus é quem diz ser? Será mesmo que o Deus que Jesus prega de fato é esse Deus de justiça? Porque não há justiça em um homem que foi tão puro e tão bondoso e agora morrer da maneira que morre. Jesus estava preocupado com isso porque sabia do nível moral evolutivo dos seus apóstolos e obviamente de todos que estavam vivendo naquele momento histórico. Então continua dizendo: naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, porque isso também precisa ser colocado. Jesus trouxe muito os ensinamentos através das parábolas, mas Jesus também abriu muito o jogo com os seus apóstolos. Jesus falava através das parábolas, mas era cada vez mais assertivo no ensinamento que queria passar aos seus apostolados, Então ele falava confidencialmente sobre muitas coisas. Então ele pergunta afetuoso a todos: e quem dizem, E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? Então, olha a pergunta de Jesus aos apóstolos: que dizem os homens ao meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? O que Jesus aqui estava querendo saber? Qual era a preocupação de Jesus? Jesus estava diante de um povo que ouviam as suas pregações cotidianamente.
Jesus era esse homem que todos os dias pregava a toda aquela população. E qual era o questionamento? Ele gostaria de saber como estava sendo o aprendizado daqueles que os ouviam, daqueles que o ouviam. Essa, era o questionamento de Jesus. Eles estão cientes, da substância real do meu aprendizado? Pois bem, então havia uma preocupação com esse o que eu estou passando e se o que eu estou passando está sendo compreendido, Aqui há uma substância muito voltada no ensino, É a preocupação do ensino. João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu, num carro flamejante. Simão o Zelote relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleofás, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Então, meus lindos, prestem atenção. Jesus questiona os seus apóstolos sobre os indivíduos, a população, aqueles que me ouvem, estão entendendo, estão cientes do ensinamento que eu estou passando, o que dizem eles acerca do que eu tenho ensinado, como está o nível de compreensão deles. Mas olhem naturalmente a perspectiva dos apóstolos. Eles trazem que uns achavam que ele era Elias, outros que eram quem? O João Batista e outros mesmo Jeremias. Olha a distância. Olha só. Você sai da essência real do intuito que Jesus queria, e o que é que os apóstolos respondem? Respondem sobre quem era Jesus. Faz uma retórica sobre quem era Jesus enquanto pessoa. Isso naturalmente mostra que se os apóstolos de Jesus apresentavam um nível de compreensão, um nível moral, a ponto de naturalmente buscar sempre quem é o outro, está preocupado nessa perspectiva mais egoísta, mais egocêntrica em quem é o outro, do que o ensinamento em si, porque eles não conseguiram nem captar a mensagem do Mestre Jesus, quem dirá nós naquela época? Quem dirá todos os outros naquela época? Então isso é bonito de ver. Eles estão preocupados não com a essência do que Jesus ensinava, mas com quem Jesus era. E nós não somos assim? Nós, quando temos a oportunidade de conversar com algum espírito amigo, com obter alguma informação acerca, muitas vezes, do nosso passado, nós não questionamos o que é que nós construímos, se nós conseguimos realizar, cumprir com as nossas metas pré-estabelecidas. A gente quer saber quem nós fomos, a gente quer saber o nome que nós tivemos. Nós estamos preocupados qual a posição que nós assumíamos outrora. Esta ainda é uma mentalidade de todos nós que, de uma maneira geral, fala de uma superficialidade humana, fala ainda de uma ignorância humana. Quantas vezes nós estamos, e eu, por exemplo, me coloco muito nessa ideia, eu sou professor, eu sou palestrante, e muitas vezes eu faço um trabalho e eu questiono, será que eles gostaram do meu trabalho? Será que eles compreenderam o que eu estava falando e fazendo no sentido mais egoístico da coisa? No sentido mais, será que eu fiquei bem na fita, não é? Então eu pego uma população grande, eu pego 80 alunos,
para dar uma aula de neuroanatomofisiologia, ensinar os mecanismos neurais que comandam as nossas emoções, e no final de uma aula de 3 horas, eu deveria estar preocupado, será que eles compreenderam o conteúdo? Não é? Essa deveria ser a minha preocupação, mas olha o que eu penso, será que eles gostaram da minha aula? Será que eu consegui passar bem para eles essa aula? Olha o lado egoísta da coisa. Olha como nós ainda, né, ainda buscamos muito essa aprovação e não nos preocupamos com a essência. Nós cuidamos muito do nosso corpo, da nossa aparência. Nós cuidamos da nossa casa. Nós cuidamos daquilo que é mais externo, mas muitas vezes mantemos as nossas gavetas completamente atordoadas, completamente bagunçadas. Parece que é mais importante o que nós aparentamos do que o que nós somos. Bom, vamos retornar, né? Então Jesus escutou-lhes as observações com o habitual carinho e inquiriu. Eu quero também chamar a atenção, que me chegou aqui agora, a uma coisa. Olha que interessante. Nesse momento que todos os apóstolos trazem para Jesus quem seria Jesus, e uns falam que ele era, né, o João Batista, outros falam que ele era o Jeremias, outros falam que ele era o Elias. Veja que há um contexto, há uma fala muito natural acerca de uma reencarnação, não é? Veja, nós estamos hoje dentro de uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos, que nos ensina sobre a reencarnação. E ainda hoje, parece que quando nós falamos sobre reencarnação, estamos falando de um grande tabu. Ainda é um grande tabu para muitas pessoas, muitos não acreditam, muitos, enfim. São as crenças de cada um e nós precisamos respeitar cada um ao seu momento. Mas o que eu quero trazer é que já naquela época, o questionamento acerca da reencarnação era algo natural. Em algum momento no processo histórico, nós naturalmente quebramos com essa perspectiva da naturalidade. Mas veja que para a hora, todos que estavam ali, todos que estavam estudando, todos que estavam ouvindo Jesus, já fazia esta inquerência. Será que Jesus é o Elias? Será que Jesus é o Jeremias? Então, é só para a gente trazer a ideia da reencarnação, e a própria reencarnação vai ser falada em vários outros momentos, inclusive no texto bíblico, para que a gente perceba que, na verdade, nós não estamos trazendo algo completamente novo, nós não estamos abrindo, né, uma cova que nunca em outro momento histórico houvesse sido falado. Não! O que nós ainda nos assustamos, ou quem se assusta, ainda faz menção à sua própria ignorância. Tá? Então Jesus, né, faz aqui as observações com habitual carinho e inquire. Olha só a mudança de perspectiva de Jesus. Agora ele questiona: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, perguntando aos apóstolos, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Olha que perspectiva de líder, olha que perspectiva de professor, olha que perspectiva de humildade. Jesus havia perguntado acerca dos seus ensinamentos, entendendo que os seus apóstolos não possuíam a maturidade moral, ética, intelectual para apreender a significância real. Jesus automaticamente muda a perspectiva. Jesus agora vai pegar então o material que o apostolado traz para ele para gerar produtos e frutos bacanas para aquela conversa. Então agora ele pega essa deixa e questiona: e vocês, o que é que vocês acham? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu, Senhor,
és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Olha que coisa linda! Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, nesse momento, Simão Pedro, ele toma de inspiração as energias mais elevadas e superiores e traz uma resposta perfeita, maravilhosa ao momento. Jesus, altamente compreensivo daquilo que estava se passando, diz para Simão: bem-aventurado seja tu, Simão. Disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas o meu Pai que está no céu. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falasse a sua voz. Neste momento, Simão, você entregou o seu coração a Deus e falou pela voz de Deus. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Olha que coisa linda, Jesus traz a perspectiva da bem-aventurança. Vocês já perceberam que a bem-aventurança, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Veja que a ideia da bem-aventurança, que é trazida de maneira magnânima por tantos espíritos e pelo Mestre Jesus que nos ensina, ela fala de um contínuo, ela fala de um processo, Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ou seja, nós estamos no processo. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Existe uma continuidade. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos no processo. Nós ainda não alcançamos. Não é bem-aventurado tu que alcançaste o patamar devido. Não é bem-aventurado vós que alcançará. Sempre existe uma conjuntura futura, posteriormente ao bem-aventurado. Isso mostra um processo, e Jesus aqui, mais uma vez, reforça isso dizendo: bendito seja, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Começas a edificar. Comecemos todos nós a edificar a fé viva em nossos corações, a fé certeira, a fé de confiança, a fé que não titubia, a fé que não questiona sobre as dores da vida, porque Jesus provou e mostrou que diante das dores da vida é que nos elevamos aos céus. Vocês compreendem isso? Nós estamos no mundo, nós estamos num momento, nós estamos vivendo num plano de provas e expiações que nos pede o sofrimento. O sofrimento aqui é a mãe mestra do ensino. Todos nós sofremos e sofreremos em algum grau. E Jesus, para nos mostrar que era diante do sofrimento que se elevava, ele sofreu. Jesus sofre para nos mostrar que é diante da resignação, da fé constante, da certeza num Deus maior, que nós alcançaremos o reino de Deus. Pois bem, sobre essa fé, ele continua, Jesus continuou aqui, sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Todos entenderam até aqui? Todos estão compreendendo? Todos estão pegando o fio da meada? Todos estão envolvidos com o que Jesus está nos trazendo? É Jesus que está falando. Por que que eu sou tão encantado com a obra da Boa Nova? Porque ele traz a fala de Jesus. É Jesus que nos fala o coração. É Jesus que nos fala espírito a espírito. Quantos de nós não gostaríamos de um momento com Jesus? Leitura.
estudo, oração, teremos esse momento com Ele, ouvindo dele os ensinamentos e a conduta que nós devemos seguir enquanto estivermos na terra. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, olhe, Simão é mó todos nós. Jesus deu uma palha, bem-aventurado você, Simão. Simão fez o quê? Estou aqui, por cima da carne seca. Sou eu dentre os 12 que trago a resposta, que falo por Deus. Olha só, Simão aqui deu uma de todos nós, né? O mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Ótimo. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Jesus estava preocupado com o quê? Com a confusão do entendimento dos apóstolos acerca do que estava acontecendo. Então ele disse: irmãos, meus filhos, eu preciso mostrar para vocês, falar para vocês, explicar para vocês, contar o que vai acontecer a vocês, para que vocês não duvidem, para que vocês não titubiem, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Certo? Então Jesus se preocupou com isso. Não podemos deixar que os apóstolos pensem aquilo que não é correto. Vou abrir para ele, vou contar para ele. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro do nosso Pai. Quem são as ovelhas tresmalhadas? Quem são as dracmas? Quem são as dracmas que Jesus está fazendo menção? Nós. Então ele está dizendo, olha, eu vim aqui para, recolher, para reunir essas ovelhas. E qual o pegureiro que não dá testemunho da sua tarefa ao dono do redil? Ele está dizendo, qual é o pastor que não dá conta das ovelhas ao dono das ovelhas? Aqui ele estava, como sempre trouxe para todos nós, na perspectiva de que ele era irmão, de que ele era filho, de que ele trazia uma boa nova, mas que o reino não era dele, o reino era de Deus, que nós somos filhos de Deus, tá? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faça, mister, o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam o caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao meu testemunho. Olha que força! E nós aqui querendo fugir do nosso padecimento. E nós aqui querendo uma vida de nosso lar. Ô coitado! Vamos nos colocar em nosso devido lugar. Vamos entender que na nossa caminhada existirão dificuldades, existirão dores, mas, se é assim que está escrito, se é necessário que eu passe pela dificuldade, para que nós passamos pela dificuldade? Para nos melhorarmos, para nos desenvolvermos,
para forçar o processo de desenvolvimento ético-moral intelectual. É para isso que nós passamos pelas nossas dificuldades. A dificuldade como mestra, a dificuldade como professora, a dificuldade como redenção dos nossos erros passados, a dificuldade como a força que nos propele à mudança, à busca pela inteligência e pela moralidade. Fazemos todos nós ainda coisas que são imorais. E se ainda não estamos completamente alinhados com a lei de amor, que é a maior lei de Deus, naturalmente estamos infringindo as regras. E vamos precisar aprender como, através, ao menos enquanto estivermos aqui, pela dor. Não fujamos. Sejamos fortes, focados, disciplinados. Nós não precisamos buscar aumentar os nossos sofrimentos, mas nós precisamos passar pelos nossos sofrimentos nos perguntando: o que me cabe fazer agora? Epiteto era um filósofo estoico romano de 55 depois de Cristo, e ele faz esse mesmo questionamento. Grandes, nasceu escravo, morreu filósofo. O que eu devo fazer agora? Qual a coisa certa a fazer agora? E não é quando melhorar, não é quando fulano, não, é agora, nas minhas condições de agora. Saiamos nós da ideia, perspectiva de culpa, de vítima que nós ainda carregamos. Não somos vítimas, pagamos pelo que plantamos, ponto. Então, levante sua cabeça, aprenda o que precisa aprender, agradeça a Deus a oportunidade e siga, porque, meus irmãos, preciso dizer eu a vocês que tudo isso que nós estamos vivendo aqui passa. Tudo isso daqui vai passar. Toda carne, todo o corpo vai ficar, e nós, espírito, iremos numa escala progressiva de melhora contínua. Levantemos a cabeça. Sigamos com fé em Jesus, com fé em Deus. Havendo pequena pausa na sua alocução, Felipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Meu Pai do céu, Felipe foi todos nós agora. Nós perguntaríamos isso: Senhor, como pode? O prêmio às vossas obras de amor é o sacrifício? Nós fazemos isso na nossa vida. Senhor, ó Senhor, eu tão bom, eu do centro espírita, eu que fiz a desobsessão ontem, tomei todos os passos, água fluidificada, não falei do meu irmão, acredito na reencarnação, eu estou passando por isso, Senhor, como pode? Não é? Nós não falamos isso? Nós não fazemos isso o tempo inteiro? Nós não nos julgamos acima da inteligência divina? Acima da inteligência divina. Filipe trouxe essa para Jesus. Jesus, no entanto, sem trair a serenidade de seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Deus me enviou para isso e eu vim para esse trabalho, eu vou cumprir o meu trabalho. Olha a humildade deste homem, olha a humildade desta personalidade crística, divina, Jesus. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Ele precisava, como ele estava se voltando o seu trabalho para aqueles que sofriam, ele precisava se colocar a jogo. Ele precisava mostrar como que se vence as dores,
Como que nós vencemos as dores? E aí Jesus vai falar para a gente aqui de uma forma um tanto alegórica, e nós podemos resumir essa perspectiva. É como se eu estivesse, por exemplo, à praia, me afogando, e alguém lá do mar dissesse assim: é só nadar, bota o braço para um lado, bota o braço para o outro. Como que eu posso acreditar naquela pessoa? Como que eu posso validar aquilo que o outro fala, se ele não está comigo, sentindo da dificuldade? Entendem? É igual aquela pessoa que não tem filho, aí que diz assim: ah, se fosse comigo eu faria diferença. Você tem filho? Não, não tenho. Você sabe da dor que é criar o filho? Que é passar por certa... Não, então não fala. Se coloque no seu lugar. Não fala se você não tem circunstância, se você não está passando pela dor e pelo sofrimento e por aquilo que você precisa passar. Não fala. Então Jesus, exatamente falando para essas pessoas, ele quis exatamente provar. E para isso foi necessário o que aconteceu, o que se sucedeu. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas, olha só, as palavras do ensino somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Perdoem o outro, você perdoa? Ame o outro, você ama? Faça caridade, você faz? Não fale mal do seu irmão, você fala? Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento, num mundo de hipocrisia. Se nós só fôssemos abrir a nossa boca para trazer as conjunturas que de fato nós vivenciamos, nós não abriríamos nunca. Respeitem o próximo. Você respeita? Eu tento. Eu tento. Às vezes eu não consigo. Então não fale de quem não respeita. Entendem? A gente precisa, como uma frase que eu li esses dias, quando o outro erra, abrir mais os braços do que a boca. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas. Jesus, portanto, foi modelo e guia de coerência, modelo e guia de fé, modelo e guia de confiança, modelo e guia de confiança em Deus. Jesus presenciou, vivenciou e nos mostrou como deveríamos então nos comportar e agir diante das dores e das dificuldades. E todos os grandes exemplos, todos os grandes mestres, todos os grandes santos, todas as grandes personalidades que aqui se encontram ainda encarnadas, elas buscam trazer o molde. Serem molde e guia como Jesus foi. Nós temos um modelo, nós temos um guia. Tudo aquilo que está contra, tudo aquilo que bate contra aquilo que Jesus nos ensinou, precisa ser rejeitado. Não importa de quem vem. Jesus falaria dessa forma? Não. Então eu rechaço. Como muito bem ele vai falar aqui pra gente, tá? Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: não esperei por triunfos, que não os teremos sobre a terra agora. Olha aí, mundo de provas e expiações, não é verdade? Nosso reino ainda não é nem pode ser deste mundo. Se o nosso reino não é e nem pode ser deste mundo, então, obviamente, nós sofreremos um pouco mais. Isso Jesus está trazendo para a gente. Os príncipes dos sacerdotes
me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces. Dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Eu sofrerei, mas eu estarei com ele. Eu estarei sentindo o amparo de Deus. A nossa problemática é porque nos achamos incompetentes em lidar com os problemas. A nossa briga não é com o problema em si, mas com a compreensão da nossa capacidade em lidar com o problema. Se nós sabemos que somos capazes, se nós temos a certeza, a confiança que conseguiremos lidar, nós lidamos, nós passamos, nós enfrentamos, nós resolvemos. Mas quando diante da pedra que se coloca no chão, nós achamos que não temos condições de ir além, então nós não resolvemos nada, por mais que a pedra seja um pequeno grão. Ele tinha confiança, ele tinha a fé, ele estava amparado por Deus. Se nós tivéssemos Deus no nosso coração, poderia cair o mundo. Nós manteríamos a nossa postura, a nossa dignidade. Ainda não estamos neste patamar. Respeitemos o nosso tempo, respeitemos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ainda não chegamos a esse nível, mas saibamos que um dia todos nós estaremos aí. E só de saber que chegaremos aí, já temos força para continuar. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer. Olha aí o modelo de guia que nós estávamos falando, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Eleva-te ao Pai nas horas das dificuldades. Bom, chega então o momento central, o momento tchan da nossa leitura, né? Existe um termo técnico para isso, não é? No português eu não estou lembrado agora. Chegamos no momento crucial. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das adversidades divinas, das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, aquele mesmo que havia falado pela voz de Deus, modificando a sua atitude mental do primeiro momento. Qual foi o primeiro momento? Quando ele sintonizou com Deus, quando ele sintonizou com a perspectiva espiritual e disse então que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Esse foi o primeiro momento. Então, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Nesse momento, Simão Pedro abaixou a guarda e começou a enxergar toda a conjuntura conspirada preteritamente no plano espiritual com os olhos do homem, com os olhos imediatistas que nós carregamos dentro de nós. Então, nesse momento, Jesus poderia dar pega o beco daqui, meu irmão, não é?
Mas Jesus falou para Simão Pedro com muita presteza, com muita seguridade e serenidade a seguinte coisa: Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos completamente distraídos, completamente inadvertidos e tomamos de pensamentos, de palavras, de situações que deveríamos ter a coragem de olhar para nós mesmos e dizer assim: retira essa palavra porque isto não está correto. Quantas vezes falamos bobagens, somos pegos pelo fogo das emoções, das paixões mundanas, materiais, imediatistas, ao invés de neste momento pensar e dizer: retira-te de mim este pensamento, né? Era necessário que tivéssemos essa coragem, essa perspectiva, essa ação. Ainda não estamos fazendo, mas estamos aqui para aprender que esse é o caminho, que nós precisamos estar atentos e olhar o mundo com outros olhos. A dor e o sofrimento de nós, como nós já falamos, é a nossa mestra professora, está nos ajudando a reparar as nossas dificuldades cometidas e nos ensinando como que nós devemos agir e nos comportar a partir de agora. É natural que a criança, muitas e muitas vezes, aprenda apenas com a dor. A gente fala para a criança: não pegue, não suba, não falamos isso? E muitas vezes precisamos deixar que a experiência o prove aquilo que nós estamos falando. E não é maldade nossa, é porque não adianta. Estaríamos apenas incutindo uma mentalidade que não ajudaria aquela criança no futuro. Eu preciso então deixar que ele vá, que ele sinta e que, portanto, ele comprove as lições. Deus está nos dando essa oportunidade. Ele fala através das sutilezas, através dos exemplos, mas como nós ainda insistimos em não entender, em não aprender, precisamos vivenciar no momento da dor aquilo que estava sendo mostrado de outra forma. Bom, no dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor as suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros os sorrisos e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo e meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? E aí Jesus nos traz a explicação. Aqui nesse momento é para todos nós abrirmos os nossos ouvidos e ouvir Jesus falando em nossos corações. Então ele diz: Simão, todos nós somos Simão. Simão, ainda não aprendeste toda a extensão das necessidades de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus.
Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleve aos céus. Quantos de nós, por um momento apenas no nosso dia, elevamos o nosso pensamento a um pensamento de amor? Quantos? Talvez agora, talvez neste momento, estejamos elevando os nossos pensamentos a um pensamento de amor. Que maravilha! Mas passamos muitos dias sem elevar os nossos pensamentos aos pensamentos de amor, que é quem nos eleva aos céus. Na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, todos nós, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Meus irmãos, do mesmo jeito que um pensamento de amor nos eleva aos céus, um momento de imprevidência, um momento de desleixo mental nos leva às trevas. E o que eu quero trazer aqui para todos vocês é chamar a atenção para as proporções. Passamos um dia tão atribulado, tão difícil, um dia de sofrimento, um dia que nós estamos reclamando, um dia que nós estamos pensando com os olhos do mundo, imediatistas. Quando chegamos à noite, Pai do céu, me ajuda, me dá bons sonhos, perdoa por tudo que eu fiz. É assim, perdoa por tudo que eu fiz. Pai do céu, me ajuda, protege minha mãe, minha filha, minha esposa. Amém. Não quero ter pesadelos. Minha filha, faz assim. Não quero ter pesadelos, amém. Você passa um dia ali, pensamento mundano, pensamento da terra, pensamento invigilante. À noite você entra em conexão. Ótimo, que bom. Mas ali, o momento não foi suficiente para lavar toda a sujeira do dia. Aí temos uma noite difícil, uma noite que não foi tão gostosa, e aí no outro dia dizemos, menino, tive uma noite péssima. Não sei porquê, até rezei antes de dormir, mas... A nossa conexão com Jesus, através do pensamento positivo, não fica resguardado ao momento do sono, mas ao momento da vida. É no dia a dia. E nós precisamos ouvir palavras como essa do nosso Mestre Jesus para nos lembrar que nós precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo e não a um momento específico. Eu mesmo, ainda hoje, não tinha feito uma oração como a que eu fiz antes de iniciar esse trabalho. É óbvio que eu estava o dia inteiro trabalhando em outros processos, estava lendo e trabalhando nas reflexões, mas eu ainda não havia feito uma oração de coração aberto. Vamos se instituir como regra, como medicamento para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades na vida, o medicamento da oração.
minutinho de manhã, 1 minutinho na hora do almoço, 1 minutinho à noite. 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, uma pequena oração. Um pequeno momento de reconexão, um pequeno momento de agradecimento, um pequeno momento de elevação a pensamentos de amor, de positividade, de saúde, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de beleza, de perfeição. Vamos fazer isso? Todos os dias. Se todos os dias tirássemos 1 minuto para fazer uma oração 3 vezes ao dia, ao final de um mês, será que nós seríamos os mesmos ainda? Fica o questionamento. A lição de hoje nos chama para a vigia constante dos nossos pensamentos. É preciso vigiar aquilo que nós pensamos, vigiar aquilo que nós falamos e, portanto, aquilo que nós fazemos. Todas as nossas ações têm início no pensamento. Muitos pensamentos não chegam nem a findar nas suas ações, mas esses pensamentos, eles mudam a tua vida. Mude os teus pensamentos, mude as tuas ações, mudem os teus resultados. Está chegando a hora, então vamos, enquanto nós temos ainda 5 minutinhos para finalizar, vamos realizar a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pelo momento, pela oportunidade que nós tivemos aqui nessa noite. Eu adoraria estar junto de vocês presencialmente, olhando, abraçando, sorrindo, mas nós estamos fazendo o nosso possível, o nosso melhor. Então, meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso irmão, e que possamos pedir a Ele a força, que possamos pedir a Ele a disciplina para continuar ao longo dos nossos dias mantendo os nossos pensamentos firmes, fito no olhar crístico de Jesus. Quando as dores nos tocarem, quando os sofrimentos nos abalarem, olharemos ao longe e fitaremos os nossos olhos nos olhos do Mestre Jesus. E lá neste momento Jesus dirá para todos nós: eu confio em ti, eu estou contigo. E firmes desta presença, desta alegria, nós retornaremos ao nosso momento, à nossa posição habitual, ricos de energia positiva, com força para enfrentar as nossas dificuldades e extrair os aprendizados que existem em cada um deles. Porque em cada problema existe a semente de luz, existe a semente de um aprendizado. Vamos agradecer a Deus, gratidão, Pai, obrigado por tudo, por este momento que tivemos ao teu lado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe e nos permita um resto de semana, um final de semana, um início de próxima semana de muito amor, de muita força, de muita alegria. Que assim seja, meus irmãos. Um beijo grande para todos vocês. Foi ótimo compartilhar esse momento. Até breve.